Luz, câmera, ação. Obrigada. Então é isso aí, né? Boa noite, gente. Eu sou a Bruna e eu estudo ciência da computação na USP. E eu também faço um estágio na Caninos Loucos, que é um projeto muito legal, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele já já. Que é um projeto, obviamente, né? Você tá falando aqui, né? Um projeto de software livre, e a gente mexe com drivers e várias coisas legais. Enfim, eu acabei de entrar, né, nesse mundo de desenvolvimento para o kernel e tudo mais. E eu já gostei bastante, né? Mas, assim, eu ainda sou muito nova. E eu aprendi algumas poucas coisinhas, assim, sabe? E eu tô trabalhando num driver agora, que é o driver LoRa, que é um protocolo de comunicação de onda de rádio. E, assim, o legal disso é que muita gente na área de IoT tá usando, IoT, né, Internet of Things, tá usando bastante, porque como ele, assim, a transmissão é de ele não transmite, tipo, vídeo ou áudio, essas coisas grandes, ele transmite pouquinhas informações, só que ele transmite, tipo, para bem longe, assim, são de 3 a 4 quilômetros em áreas urbanas e, tipo, uns 15 quilômetros, assim, em áreas rurais. E assim, é muito interessante, né? Porque em IoT a maior preocupação é essa, né? A maior parte das coisas das placas ou dos dispositivos, eles são carregados com baterias, né? Não estão na tomada nem nada, então a gente quer que a bateria dure o máximo possível, né? Então tem que tentar fazer o negócio render cada vez mais. E aí o legal do lore é isso, que Só foi eu ou travou? Acabou também. Aqui também. ele tem as coisas muito longe. Ah, Voltou. Dá pra ouvir. ótimo. Agora foi. Vixe, Travou as quando pessoas você estão tava falando, eu falando não tô da. ouvindo. Gente, eu vou reconectar aqui pra ver se resolve o problema. Rapidinho. Beleza. Falta uma musiquinha de um hold. Alguém dá uma cantada aí. Oi? Não entendi o que você falou. Colocar alguém pra cantar. Pois é. Alguém tem o dom? Agora sim, hein? Ficou bom?
Bom, eu não sei até que parte que vocês vão. Eu vou ficar bem baixo. É, agora tá meio baixo. Né? Alô? Aí. Tá, eu vou tentar deixar aqui mais perto. Então, cortou quando você tava falando que ele tentava economizar energia e tal. Não gasta bateria. Se você conseguir no seu sistema aumentar também um pouquinho mais o volume do seu microfone, que realmente ainda tá baixo, mesmo perto. Pelo menos pra mim. Tá, peraí, deixa eu entrar. Ai. Input, microfone. Aí, acho que parece que... Assim tá melhor? Tá. Boa. Bom, enfim, eu acho que já deu para entender mais ou menos, né, a importância do lore e por que bastante gente está interessada nele. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Caninos Loucos, né, que eu faço parte. E eu vou mostrar aqui minha tela, porque daí eu tenho uma apresentação que eu preparei. Na verdade, não fui eu que preparei, eu peguei emprestada. E aí eu queria mostrar para vocês, porque lá tem... Vocês conseguem ver? Sim. Beleza. Vocês estão vendo tudo, né? Só a tela. O slide ocupando a tela inteira, certo? Sim. Uhum. Tá, beleza. É que eu tive um problema outro dia que eu não sei porque tava dividindo os workspaces do i3 e aí, tipo, as pessoas estavam vendo 2 deles só e eu não sei porquê. Mas enfim. Então, o Projeto Caninos Loucos é um projeto que, assim, a ideia é fazer single board computer, SBCs produzidos, desenhados no Brasil. Aí tá, SBCs, eu também não sabia o que era. Aí eu descobri que são tipo Raspberry Pi, muito tipo, assim, com várias aspas. Na verdade, são placas, né? Que a ideia é tentar ter o máximo possível, assim, de uso, assim, sabe? Conseguir fazer bastante coisa em pouco espaço. Porque a ideia é usar essas coisas na área de internet das coisas e tudo mais. Então, quanto menor, melhor. Quanto menor e mais coisa... Quanto menor ele for e mais coisa ele conseguir fazer, melhor. Enfim, a ideia é fazer uma coisa 100% feita no Brasil, porque, né, a gente sabe que a maior parte das coisas, não só dessa área, são sempre importadas e tudo mais. Enfim, o hardware e o software, a ideia é abrir tudo. Atualmente, o software está no GitHub, é só abrir lá e entrar, que ele está 100% aberto. O hardware, por enquanto, ele ainda não está aberto. Eu não sei direito a previsão que eles vão dar para abrir, porque eu não sou muito dessa área, então eu sei a parte do software só. E, bom, é isso aí. E o projeto chama Caninos Loucos porque um dos idealizadores é o Mad Dog, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele foi uma das primeiras pessoas que investiu tal, no Linux e tudo mais. Bom, enfim, aí tem essas 3 placas, né, que não estão sendo produzidas ainda, né, porque a Bancar, essa última, ela ainda está só sendo idealizada, ela ainda não está nem perto de produção e tudo mais. A Pulga, ela ainda está sendo testada, e a Labrador, ela já está, assim, acho que na versão 3. A plaquinha já está na versão 3, se não me engano, que foi lançado acho que essa semana. E é ela que dá mais nome, né, pro projeto, que é por
causa dela que as pessoas mais conhecem o projeto, né? E é nela que eu trabalho. É nela que eu mexo. Bom, aí é o que eu falei, né? É um single board computer, então, tipo, ele é bem pequenininho. Ai, eu peguei aqui para mostrar para vocês. Ai. Para vocês verem que bonitinho. Ai. Ó, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar lá para eu ver onde está a minha cara, para eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Qual que é a ideia? A plaquinha, ela é aqui pequenininha, não sei se vocês conseguem ver, né? Comparativamente com a minha mão. E a ideia é você conseguir abrir e tirar a parte do core, do processador, e ficar só com a base, que tem os principais input, output e tudo mais, que tem, bom, HDMI, USB e todas essas coisas que normalmente as coisas têm, e ter o core separado, porque a ideia é que, vamos supor, daqui a um tempo, lance um core mais atualizado ou com alguma correção, não sei. Então você não vai precisar, assim, de tudo aquilo de novo, né? Porque a maior parte aqui já tá aqui, que são as coisas de input e output, que não vão mudar, né? E aí você só encaixa o novo core que você quer. Eu acho isso muito legal. É por isso que eu vim mostrar. Enfim, deixa eu voltar pra lá. Ai, eu parei de apresentar, né? Ai, doida. Rapidinho. Bom, é isso aí. Então, eu estava falando sobre o Labrador, que tem um processamento equivalente a um PC, sim. Inclusive, ela roda o Debian Buster. E ela, na verdade, assim, se você quiser, dá para você usar como computador até. Obviamente que ele não vai ser um computador assim que faz um monte de coisa, né? Mas, enfim. Os processadores, né, que a gente usa são sobre desenvolvimento daqui mesmo. E a gente chama de Canine, aí é porque, né, tem aquele cachorro lá daquele negócio velho, eu não lembro se era uma série, se era um desenho, que chamava Canine. Aí é um cachorro, então Canine, aí essa é a ideia. Mas enfim. Essa daqui é a ideia da pulga. A simulação não preciso mostrar, a labrador aqui que eu mostrei para vocês, que ela é pequenininha, né? O tamanho de um cartão de crédito é a Core, que eu tinha mostrado. Essas aqui são as especificações da versão 2 da Core. Aqui a gente tem as especificações da Base, que é a maior zona, né? Que eu estava mostrando para vocês, que é a parte de baixo. Como eu tinha falado, né? Roda um Debian Buster e atualmente a gente está no kernel 4.14. A ideia é portar as coisas para as versões do kernel mais atualizadas, né? Bom, acho que é isso, dessa parte. Beleza. Só que, assim, quando eu comecei, né? Quando eu entrei no estágio, eu não sabia nada, absolutamente nada, sobre drivers, sobre nada. Eu tinha uma noção só do kernel, né? Eu sabia mexer no kernel, eu sabia o que era e tudo mais, eu sabia onde que ficava cada coisa, eu sabia o que era cada pasta, assim, cada coisa. Mas, assim, eu nunca tinha mexido de verdade. Então, para mim foi bem difícil. E aí eu fui aprendendo, né, aos pouquinhos. Então, uma das coisas, né, que eu tive que aprender primeiro e tudo mais, que é importante, né, porque quando você vai fazer um driver, eu descobri que você tem que saber muito mais do que só fazer um driver. Você tem que saber muito mais coisa. E coisas assim que eu não tinha ideia. Por exemplo, esse driver, LoRa, que eu
que eu tô mexendo, ele é um driver SPI. Então, bom, eu tô mostrando aí minha tela, né? E aí vocês estão olhando, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tá no site do kernel, é só dar uma procuradinha. Mas, basicamente, é uma interface bem simples, que é muito usada em sistemas embarcados, justamente porque é uma interface simples e é fácil de mexer com ela. E, realmente, não foi muito difícil, assim, para eu aprender. Foi... Mas, enfim. Outra coisinha que eu queria comentar é que, assim, além disso, eu comecei a escrever eu não sei exatamente o que é, não sei se é um diário de estudos, não sei, mas eu comecei a escrever esse texto, né, sobre Device Drivers SPI, e, assim, ele tá no Overleaf, eu vou mandar depois o link lá no grupo para quem quiser me ajudar, porque, assim, eu tô escrevendo ele aos poucos, e, na verdade, ele não foi nem revisado ainda. Então, pode ter coisa que tá errada. Porque, como eu falei, né, eu comecei agora, então ainda pode ter bastante coisa que não tá muito certa. E aí, se vocês tiverem interesse, aí vocês podem ir lá e escrever. Mas, por enquanto, eu coloquei só algumas coisinhas básicas. Por exemplo, a structure da SPI e tudo mais. As coisas que você obrigatoriamente tem que ter, né, num driver, por exemplo, um init, né, que é aquelas coisas bem básicas mesmo. O que mais que tem de legal aqui? As funções de escrita, né, e leitura. Enfim, a parte mais legal é a parte dos registradores, que é a parte mais difícil. Eu fiquei muito tempo para aprender a mexer com isso. E aí, eu achei que seria legal deixar isso anotado em algum lugar para explicar para as pessoas que entrarem nesse mundo depois, né, para elas não sofrerem tanto. Eu coloquei aqui um pedaço do datasheet de exemplo, e aí tem uns numerinhos aqui em cima, e aí eu vou explicando aqui embaixo cada numerinho. E aí aqui eu tento explicar por texto, né, como que funciona a quantidade de bits, então qual é o registrador que eu tenho que mexer, como é que eu faço, se eu ponho 1, se eu ponho 2, por que eu ponho 1, sabe, por que eu ponho 0, ou esse tipo de coisa, por que tem um registrador que só ocupa 1 bit, aí tem um registrador que ocupa 2, e aí você tem que saber de todas essas coisas para na hora que você for escrever o driver, você precisa de todos esses parâmetros, né? Você precisa saber exatamente para qual registrador você vai mandar. Porque senão, né, vai dar errado. Enfim, e aí é isso, ela ainda está sob construção, né? Tem algumas coisinhas aqui que são só comentários gerais, que, assim, pessoas falaram para mim, né? E aí eu só fui colocando coisas que eu achei interessante. Eu queria mostrar agora o que eu já tenho, né, do código. Então, antes, eu vou mostrar o header. Não tá aqui. Dos registradores. É isso? Enfim, o header é bem grande, porque o datasheet é realmente bem grande também. Então, a gente tem vários registradores. E o que eu estava falando, né? Para conseguir mexer naquelas coisas, eu tive que aprender, entender o que era fazer um shift, por que eu tinha que shiftar, para onde que as coisas iam. Aprender aquele negócio, né, de transformar bits em hexadecimal, porque a gente aprende uma vez, mas a gente sempre esquece depois, né? Enfim.
Ai, eu ia mostrar o datasheet também. Eu ia só mostrar por cima, né? Porque, assim, é um datasheet, né? Aquele negócio pesado de ler. Mas, enfim, se vocês quiserem aprender, assim, exatamente como ele funciona, o datasheet é até que bom, né? O que, na verdade, dizem as pessoas que é impressionante, porque as pessoas falam que normalmente os datasheets não são muito bons. Mas é o que eu falei, eu não conheço muitos, né? Que eu comecei agora. Então, esse que eu conheço, ele, assim, supriu minhas necessidades. Eu consegui entender bastante o funcionamento geral do driver. Então, se vocês tiverem interesse depois, eu posso mandar o link também. Bruno, eu tenho uma pergunta. Oi. Né, que você comentou que ele é um hardware SPI. Eu queria saber como é que você está testando, como você está... Porque o LoRa não vem na plaquinha, certo? Então, eu imagino que você deve ter algum equipamento separado que se conecta na Canino, certo? Então, o LoRa, ele não vem nas versões anteriores da placa, só que como eu tô lá, eu tenho uma versão mais atual que o LoRa já tá na placa, e aí eu consigo testar direto. Então, assim, é bem fácil, eu só testo legal. direto na placa. Nossa. Mas no caso, o que você estava comentando, né? Se provavelmente que eu venho e falo, gente, vocês não querem me ajudar a participar, né? Me ajudar a codar esse negócio. E assim, só que ninguém tem a placa, né? É complicado esse negócio. Mas a gente sabe, né, que principalmente na parte de software, não acaba sendo tão... Não, na verdade é realmente muito importante você ter o hardware com você. Mas às vezes acontece, né, de você não ter. E assim, o que dá para fazer agora eu posso pedir para eles, porque algumas pessoas pedem placas para fazer testes ou para cursos, para usos educacionais, e é só entrar lá no site e mandar um pedido que eles entram em contato. E então, assim, talvez, né, dê para, se alguém se interessar muito, dá para pedir a placa. Mas se não, eu posso testar aqui, assim, sempre. Como se fosse assim, a pessoa faz alguma coisa e fala, testa aí, por favor. E aí eu vou testando, porque é o que eu posso fazer no momento. Que é o que a gente tem por enquanto, né? Enfim. Voltando aqui pro código, né? Vamos lá. Aqui, ele já está quase todo escrito, só que algumas funções, elas ainda não estão funcionando. E isso faz com que ele, assim, não compile. Então, eu estou tendo sérios problemas, sérias dificuldades, porque é o que eu falei, né? Para quem entrou agora nesse negócio, fazer um driver do zero é uma coisa, assim, tipo, bem assustadora. Então, assim, bom, a struct privada, as funções de leitura e escrita, as funções de leitura e escrita para N bytes. Aqui, né, é a leitura, aquilo lá era a escrita. Esse daqui é uma função que a gente fez. Eu falo a gente porque tinha o Edgar, que é uma pessoa de lá, estava me ajudando bastante. Aí, às vezes, ele me dá umas ajudas, assim, às vezes não. Quando ele pode. Enfim, é uma função que a gente fez para... ela tá escrito aqui, bonitinho. Ela lê o valor do registrador, aplica a máscara e seta o valor já. Isso quando ela faz isso para um registrador, né? E aí, ela até checa, assim, então eu falei, nossa, que ideia inteligente essa função, né? Porque eu não tinha pensado nisso. Foi o Edgar que falou, eu achei interessante. Bom, aquelas coisas que sempre tem que ter, né? Que é o sleep, entrar no modo LoRa, porque essa é uma coisa interessante, né, na verdade. Que esse dispositivo aqui,
Ele tem 2 modos. Ele tem o modo LoRa e ele tem esse modo FSK-OOK, que eu não tenho ideia do que é, então eu não vou falar nada para não falar besteira. Mas, enfim, então é muito importante prestar atenção nisso e checar se você está no modo certo, porque os registradores, eles são diferentes nos modos, então você pode achar que você está fazendo uma coisa, mas na verdade você está fazendo outra completamente diferente se você estiver no modo errado. Eu ouvi um plim. Foi aqui? Alguém me ajudando. São tipos de modulação do sinal digital. Então, são tipos de modulação do sinal digital. É isso aí, gente. Vivendo e aprendendo. Obrigada, Camila. Bom. Bom, essas coisas aqui também já estão bastante feitas, né? E essas são as partes que eu tô com mais dificuldade, que são as funções de enviar e receber, né? Que é o TX e o RX. Então, assim, essa daqui, para ir pro TX, eu acho que ela tá ok, porque ela ainda não deu nenhum problema. Mas no worker do TX, que é onde eu... Cadê? Aqui, ó. Que é onde eu faço todo o aparato, né? Que eu pego todas as coisas e realmente faço, né? Na mão eu pego lá e, então, você envia para tal registradora, você coloca em tal buffer, blá, blá, blá. E aí, para mim, é um pouco difícil ainda. Então, eu tô indo devagar, mas a gente tá funcionando. Essa ideia daqui, a gente estava fazendo separado, né? Um worker pro RX e um pro TX. Só que aí a gente chegou à conclusão de que dava para fazer um worker só, né? Que funcionava pro RX e pro TX. E aí só que assim, a parte do TX ela ficaria muito mais simples, né? Então a gente só checava se ele estava em modo RX ou em modo TX. E aí, se ele estava em modo TX, ele vinha direto aqui para baixo e ele fazia muito menos coisas. Por exemplo, ele só vem aqui e seta algumas coisas no buffer. Mas, de novo, o que eu falei. Bruna? Oi? Outra pergunta. Quando você fala worker, aí você quer dizer que é uma thread separada? Ou é um job numa work queue? Ou que sentido, assim? Como que tá estruturado? É uma work queue. É uma work queue mesmo. Você pode explicar rapidinho o que é uma work queue? Porque eu acho que tem gente que não é muito familiar. Tá, eu vou tentar. Vamos lá. Aí você me ajuda depois. Se eu não conseguir. Bom, tem os processos, e aí tem uma fila. Olha, é realmente muito difícil. Estou tentando. Tem uma fila, e aí, assim, os processos são colocados na fila para serem feitos, né, para serem processados. E essa work queue é a fila, né? Porque é queue, work queue, né? Que é o queue de fila mesmo. E eles estão lá na fila e eles vão sendo feitos na ordem que eles estão na fila. E eu acho que é o máximo que eu sei. Se alguém quiser falar mais. É que quando geralmente deve ser usado nos contextos, né? Mas workers, geralmente, quando você está em interrupção, né? Você não pode fazer um tratamento longo na hora. Então, o que você faz você enfileira um job numa fila, e aí esse job vai ser executado futuramente, depois, quando você sair de um tratador de interrupção. Então, é mais
é um sentido de você é um dispatcher, assim, isso aqui executa depois. Aí você vai colocando esses jobs nessa fila, isso exatamente o que você falou. E aí, em algum momento no futuro, quando a gente chama a thread principal que vai processando essa fila, aí ela vai executando job por job. Talvez complementando também, esses jobs ocorrem no user space. Então, tipo, aqueles coworkers que rodam, eles rodam os jobs da work. Então você não tem, tipo, todo... você não tá, tipo, você tá mais em user space agora, não mais em kernel space, quando tá rodando Java. O job você tá em kernel space. Foi isso que você falou. Não, do que eu vi era, tipo assim, quando você joga um job, esse job vai rodar em kernel space, embora o seu drive está rodando contrário. Quando você joga um job, o job vai rodar em user space, mas embora o seu drive esteja em kernel space. Eu acho que eu estou enganado, mas eu acho que é assim que ela funcionava. Agora acho que deu certo. Desculpa, Ellen. Só caiu tudo aqui. Se você puder continuar. Não, sempre. Eu já tinha terminado. Era isso que você tinha falado. Só tava. Tá. Um pouco mais. Uhum. Beleza. Então, é isso aí. No caso desse driver, em específico, ele estava sendo feito, tinha uma primeira versão, só que ela estava assim, toda pela metade, faltava assim, muita coisa. E eu fui tentando entender o código para ir escrevendo por cima. Só que aquele negócio, né, de código legado é meio difícil você ler um código de outra pessoa e continuar ele, né? Então, aí a gente decidiu que ia acabar sendo mais fácil e eu ia aprender muito mais se eu começasse do zero. E foi o que eu fiz, né? E esse arquivo que tem aí é o que eu comecei do zero. Mas no outro arquivo, na versão anterior, algumas coisas ele tratava como interrupção. Só que agora, só que assim, como a gente... Agora, né? Atualmente, a gente não está procurando fazer uma coisa muito complexa, né? A gente precisa, assim, enviar coisas e receber coisas, né? Porque é o que o LoRa faz. E então a gente precisa só dessas operações básicas. Então, assim, a gente usar uma interrupção para isso, eu ia ter que aprender como é que faz interrupção, que já é um pouquinho mais difícil, né? Então, aí acharam melhor, né, me deram uma dica, assim, e falaram que era melhor não tratar como interrupção, mas usar as coisas tudo pelo software mesmo, assim. E usando as APIs e as coisas que tem nomes que eu não sei exatamente, mas são legais. Enfim. Gente, se eu estiver falando de um jeito muito confuso, vocês podem me avisar, viu? Eu repito, não tem problema. E se vocês quiserem adicionar coisas também, que nem a Ellen, assim, ia ser muito legal também. Bom, continuando. Bom, aqui eu tava falando do worker, né? Que a Ellen explicou pra gente. Essa função aqui, eu descobri que é uma função que ela sempre existe, né? A probe. E ela basicamente é a função, assim, que é tipo a main, assim, do driver. Eu achei isso interessante. Tem alguns drivers que eu cheguei a olhar que eles fazem basicamente tudo dentro dessa função. Eles nem têm, assim, funções extras, como aqui, por exemplo, eu fiz um RX Worker e blá, blá, blá. E aí tem uns que eu olhei, assim, eles nem têm essas coisas, é tudo dentro do probe mesmo, eu achei curioso. Sim. Mas são os drivers menores. Entendi. Mas eu achei muito engraçado. Enfim.
a função, né, de remover tudo mais, de abrir o device. Essa função é uma que não está pronta, que ela está under construction, e é a função de leitura a função de leitura ai, como é que fala? Do usuário, aquela que eu leio a fila, a FIFO que tem a minha mensagem no buffer do usuário e para eu tratar ela. É aquela função que eu uso, que eu acho que, eu não sei se eu sei explicar um pouquinho mais que isso. É o que o user space quer enviar. Que é pra User space. Esse é o nome. User space. Eu tinha esquecido esse nome. É isso mesmo. Exatamente. Obrigada. Era a comunicação com o user space mesmo. Enfim, a de leitura, né? E essa daqui é a de escrita. E aí as funções finais clássicas de driver, né? O init, um struct do SPI, e o exit, e essas coisas. Bom, então, basicamente, é isso que eu tenho. Não coloquei, eu tinha colocado aqui, mas aqui no GitHub, essa que eu estou trabalhando é a Labrador de 32 bits, que é essa daqui, que tem a de 64, que também está sendo trabalhada, e tem a de 32. E eu estou mexendo nessa de 32, e a ideia é portar para a de 64 depois também. Então, o que acontece? A gente tem aqui no GitHub, né, da Caninos, esse repositório, e o que eu fiz? Eu abri uma branch só para o LoRa, e nessa branch é onde eu faço as coisas, é onde eu mexo nas coisas. É onde, assim, eu literalmente uso como meu Git, assim, que nem você usaria no seu Git pessoal, por exemplo, que você faz as coisas, você atualiza as coisas, e aí, sei lá, no final daquela rodada de coisas que você faz, você comita e tudo mais. Porque antes, o repositório inteiro da Caninos, ele era atualizado, assim, só a cada, tipo, sei lá, 1 mês, 2 meses. E aí eu acho que não é legal, né? Eu acho que você tem que deixar o mais atualizado possível, né? Pra que as pessoas consigam te ajudar. Então, aí eu comecei a fazer isso. O último commit tá bem antigo, porque essa semana eu não mexi nisso, que eu não consegui. Eu tava mexendo em outras coisas. Mas E então é isso. Quem quiser ajudar a mexer no LoRa especificamente, eu posso tentar explicar exatamente e o que o código está fazendo atualmente e o que ele deveria fazer. É que eu não vou ficar explicando isso aqui, porque senão eu vou ficar horas aqui, porque para mim é um pouquinho mais difícil, né? Enfim. E para quem quiser ajudar e fazer parte da comunidade da Caninos, no geral, qualquer uma, foi ontem, né, que eu falei que tinha lançado uma outra versão, então lançaram também uma outra versão do kernel ontem. E assim, a gente tem issues, né, tem as coisas que ainda não estão funcionando e tudo mais. Tem algumas coisas que ainda não estão aqui, porque eu preciso pedir para as pessoas que desenvolvem essas coisas me descreverem exatamente qual que é o erro e o que exatamente elas querem que tenha
no software, porque, assim, às vezes não é legal você colocar uma issue bem aberta, né? Quer dizer, não assim uma issue bem aberta, mas é legal você especificar exatamente o que precisa ser feito, o que você está precisando, né, naquela issue. E então é isso. A gente está escrevendo os textinhos para colocar aí. A gente tem alguns pull requests e a ideia era essa mesmo, né? Como a gente não vai trabalhar com uma lista de e-mails assim e tal, como vários projetos fazem, seria tudo pelo GitHub mesmo. Então, mandando pull request, assim, é o jeito mais fácil, é bem tranquilo de ajudar. E eu acho que é isso que eu tenho para falar. Vou descompartilhar a tela. Bruna, pergunta. Oi. Qual versão de kernel que você está mexendo? 4.14. Entendi. Aí você falou que tem um driver antigo e você está recomeçando do driver baseado no driver antigo, é isso? Alô? 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 Você tá aí, Ellen? Alô? 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 Agora acho que deu certo. Mas- Desculpa, Ellen, eu Ele não... caiu. Acho que a Ellen sumiu agora. Ah, foi a Ellen? Então. Eu já achei que era eu de novo, e eu tava, ai meu Deus, não sei fazer nada. Olá, de novo. A internet caiu. Oi. Não sei se vocês já mudaram para outro assunto, se eu posso refazer a pergunta. Não, pode refazer. Na verdade, eu tava dando F5 porque eu achei que a minha tinha caído. Então, tá tudo certo. Entendi. Não, eu tinha perguntado se é que você falou que você, né? Eu achei muito legal isso, que você falou que está começando do zero, o driver, mas você falou que você estava baseando num driver que já existia, é isso? Mais ou menos, né? Assim, ele existia, tinha uma versão que estava feita pela metade, né? Que ela foi começada, mas ela só tinha metade dela feita, né? Feita pela metade, é isso que quer dizer. Mas e ela... A ideia, primeiro eu estava tentando fazer com base nele mesmo e literalmente continuar o código. Só que, né, tava ficando um pouquinho mais complicado, porque às vezes você não consegue entender exatamente, assim, o que uma pessoa já estava pensando, porque às vezes estava na cabeça dela, e aí, né, até você entender. Sim. Então, aí eu resolvi, e a galera lá, os desenvolvedores me ajudaram, eles falaram que talvez seria mais interessante começar do zero mesmo. E esse Então, driver que está de pronto era no 4.14 também? sim. Entendi. Tudo no 4.14. E a ideia é portar pro 4.19 e futuramente pro 5, né? Mas é que as coisas precisam ser feitas por partes. Então, a gente tá mexendo no 14 por enquanto. Entendi. O ruim de brincar com isso é que você precisa não só de uma plaquinha, né? Você tem que ter duas, né? Para você testar. Exatamente, né? Eu tenho duas, mas tipo assim, né? É complicado. O que dá para fazer também falaram que tem
É que agora eu não sei exatamente qual que é o nome da torre, alguma coisa assim, mas tem uma torre de transmissão, LoRa, que dá para testar o recebimento por ela. Dá para usar ela como transmissora e testar se a placa está recebendo. Então, com uma placa só, você consegue testar se recebe. Ah, entendi. Porque eu sei que tem uma telecom, né, que se chama Sigfox, que ela é uma operadora de telefonia, entre aspas, assim, no sentido de que ela trabalha, ela é um negócio de IoT, que ela trabalha com LoRa. Eu acho que ela envia mensagem. Não sei se é isso que você quer dizer. Você está falando assim que você consegue testar se ela recebe porque tem um sinal no ar, é isso? Disponível? Isso. E fica toda hora uma coisa sendo mandada, assim. É mais ou menos isso. Eu só não lembro o nome exatamente da torre ou da empresa que a galera na Caninos usa, mas isso existe. Eu acho, se eu não me engano, pelo menos alguns anos atrás, a Sigfox estava subindo muito, pelo menos na França. Eu imagino que deve ser ela no Brasil, agora fiquei curiosa. Eu vou procurar, aí eu te falo, eu vou perguntar. Eu fiquei curiosa também agora. Eu acho que é Sigfox. Mas pergunte. Por curiosidade. Ah, legal. Mas eu acho que Sigfox é outro protocolo, não é? Tipo, diferente de LoRa. Não, Sigfox é o nome da companhia de telecomunicação. Que eu saiba, a menos que mudou. Ah, pode ser, posso ter confundido. Só uma dúvida, Bruna. Oi. Você mostrou o código, mostrou como trata o código, como trata o dado recebido, né? Porque você tem um transceptor, aí ele vai receber, tem um receptor e tem um transmissor. Aí a gente tem um tipo de comunicação. Só por curiosidade, eu queria saber, você trata basicamente esse dado, que na verdade é uma sequência de bits, que pode ser transcrita em hexadecimal, mas eu queria saber se você destina esse dado para algum lugar. Então, o que eu faço é mexer na parte mais baixa mesmo. Então, eu basicamente jogo para o usuário ver o que ele vai fazer com o dado. Então, eu só lido com o que eu recebi e eu jogo para o user space, e aí o usuário tem que ter, assim, algum programa, alguma coisa para ele lidar com essa mensagem. Mas, assim, eu não faço nada muito além de falar, ó, usuário, tá aqui. O que você faz, essencialmente, é tratar a sequência de bits. Basicamente. Obrigada. E faz tempo que você está trabalhando com isso? Faz uns meses que eu comecei a mexer. É que o começo foi de, assim, aprender o que é um driver, né? Como fazer, né? Aquele negócio bem devagarzinho, até eu chegar no LoRa mesmo, assim, aí faz uns meses só. Entendi. Mas bacana pra... assim, não é pouca coisa, tem muita coisa realmente envolvida para conseguir construir todo o conhecimento, para você conseguir ter uma noção, escrever um driver ali, mesmo que seja um skeleton ali, como você fez, mesmo que tenha coisas incompletas, ainda assim é muito bacana. Sim. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Legal. Tá difícil mesmo. Inclusive, bom, agora que eu mostrei um pouquinho, né, mais ou menos do que é o driver, do que eu faço, quem tiver interesse e quiser me ajudar, assim, seria super legal. Vocês podem, é o que eu falei, dá para entrar no GitHub e ver algumas issues ou ver as coisas que estão
que estão faltando nas outras placas, na 64 bits, ou sei lá, ou entrar na branch do LoRa para ir dar uma olhada no meu código, assim, e me ajudar, ou até mexer no código mesmo, assim, porque essa é a ideia da comunidade, né? E lembrando que a gente tem uma Caninos, né, em algum lugar, né? Com o Arthur, né? É isso que eu ia falar, tá aqui ainda. É que ela não tem o LoRa, eu acho. Então, mas eu fui ver. Acho que alguma hora você passou o modelo aí do negócio e eu fui ver, não é absurdamente caro só o negócio do LoRa mesmo. Acho que era tipo R$100, mais ou menos, 50 aí. Aí dá pra pegar a plaquinha aqui e conectar isso. É verdade. Olha só. Verdade. Se alguém quiser. Eu sempre fico, putz, quero muito mexer e tal, pilhar, mas tem tanta coisa e eu não fazer. Não é? Exatamente. Tem várias coisas também. Tem muitas outras coisas que eu queria mexer também e eu só não mexo, porque só não dá tempo. Bom, mas é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar ou quiser comentar alguma coisa, quiser falar sobre alguma coisa, explicar alguma outra coisa, assim, sinta-se à vontade. Eu acho que o massa que vai ser, né, de pegar essa plaquinha talvez e começar a trabalhar, justamente agora você tá mexendo, você já deu alguns primeiros passos aí. Quem quiser pegar, né, pra início, ia ser um pouco mais fácil, né, fazer junto do que fazer sozinho. Sim, sim. Você tem esquemático da placa, assim, só por curiosidade? Então. Você não pode mostrar, mas você tem. Não, é o que eu ia falar. Eu, pessoalmente, não tenho, porque, assim, eu não entendo nada disso, de verdade. Eu não tenho noção nenhuma. Quando teve... Para algumas funções, eu precisava checar qual... Eu não lembro exatamente como que eu falo isso do jeito de engenharia, do jeito certo, bonitinho, mas basicamente eu tinha que checar uns fiozinhos e ver qual que era o número do fiozinho que estava ligado ao que eu precisava. E aí eu fui olhar o esquemático. E aí me ensinaram a ver o fiozinho, que eu não sei o que é também, mas é um fiozinho. Mas assim, eu não tenho eles, eu só vi. Mas, teoricamente, eles estão lá. Mas eu não... Mais alguém? Eu ia falar que, tipo, você estava falando, não sei muito ainda, mas alô? Oi. Então, eu estava falando que é muito difícil mesmo, então vai fundo aí, vai na fé. E parabéns aí, o projeto parece estar bem legal, tá bem encaminhado. Boa sorte, você vai conseguir, sim. Foi a Bruna que travou ou fui eu? Eu acho que foi a Bruna, eu tô aqui. Só para reforçar o que o Arthur falou, algumas pessoas falaram, só para deixar bem claro mesmo. O grupo LK Camp tem uma placa da Caninos Loucos. Nós temos uma placa que atualmente está com o Arthur, mas eu acho que ele não está usando no momento. Então, quem se interessar, só levanta a mão que podemos passar a placa para você brincar com isso. Se você mora em Campinas e região, acho que é mais difícil enviar para outros estados, mas... Acho que... Passamos. E confirmando que eu estou usando. Pós-pandemia, assim, seria maneiro fazer um LK Camping para tentar ajudar. Tipo, se ela pudesse colar também. Dependendo de quando for,
dá pra gente marcar. Que acho que é mais fácil da galera. Tipo, a gente tentou fazer um LK Camping de plaquinhas, só que foi mais Raspberry Pi. Uhum. É, né, o que mais tem por aí. A gente chegou a dar uma ideia pra galera da Caninos. Nicolas e Tony, acho que eles falaram com alguém, né? Pra fazer um treinamento, pra ver se eles davam um treinamento pra gente, e a gente conseguir fazer um Kickstarter. Ah, sim, eu mandei mensagem no Telegram, mas eles, tipo, ele recebeu a mensagem, falou, ah, legal, vou falar lá, mas não seguiu. Então, o que eu... É que assim, o que é complicado é que são poucas pessoas pra fazer muita coisa. Então, assim, todo mundo lá fica bem sobrecarregado. E aí é muito triste. Porque assim, eu, por exemplo, eu preciso pedir ajuda, né? Porque eu tô começando agora, como eu já disse milhões de vezes. E assim, as pessoas sempre estão bastante ocupadas, né? Porque todo mundo, é o que eu falei, tem muita coisa pra fazer. E aí é até complicado, assim, pra mim, pra eu conseguir um tempinho, assim, pra pedir as coisas. Então, eu acho que eu entendo. Mas eu posso reforçar a ideia. Eu posso falar diretamente com eles. Ah, massa, depois que a pandemia acabar, aí a gente revê as coisas. Muito legal. Eu acho maneiro porque, tipo, é um fim de semana que todo mundo vai estar livre, assim, pra fazer isso especificamente, e aí não tem dessa de, putz, tô sem tempo. Isso é legal. E Bruna, no código que você fez, você já conseguiu testar alguma coisinha? Pelo menos ver se a Laura responde pelo SPI? Então, no código antigo, que só tinha metade feito, eu fiz alguns testes e eu aprendi como é que fazia para testar, né? E aí depois, quando eu comecei a fazer esse novo, eu me arrependo profundamente de não ter feito a coisa mais sensata que eu deveria ter feito, que é, escreve uma função, testa. Escreve uma função, testa. Isso é a coisa mais sensata. Eu não sei porque isso não vem na minha cabeça. Eu acho que é porque, na verdade, não é que eu não sei porque não veio na minha cabeça, né? Mas quando quem tava me ajudando e tudo mais, ninguém deu esse tchan, assim, essa ideia. Então eu acabei nem pensando nisso. E aí quando eu fui ver, já tinha um negócio lá e eu tinha que testar e já tinha muitas coisas feitas e aí eu ficava, ai meu Deus. Entendi. É que às vezes também não é simples, né, de testar, sem você ter um todo, né, dependendo. Então, é que como esse driver, na verdade, ele é bem simples, tipo, ele literalmente só manda coisas e recebe coisas, então não tem tanto esse problema, né, porque daí, assim, as coisas, não tem tanta coisa assim que você precisa testar, né, você testa, se manda, testa, se recebe, e é isso aí. E as coisas, normalmente, elas não se atrapalham uma entre a outra, então... Entendi. Bom, acho que é isso, então. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém tem mais alguma ideia para compartilhar? Eu tenho uma pergunta. Oi. Se mostrar as 3 plaquinhas, que era a pulga, a segunda que eu não lembro, e uma última que era que você conseguia encaixar uma outra placa com processador e RAM, né, essas coisas. Ah, que é essa aqui. Essa daí? Ah. Eu não sei, essa é a pergunta. Não, essa mesmo, exatamente essa. Essa placa que encaixa também é feita pela Caninos? Tudo isso aqui é feito lá na USP.
lá na Poly. Tem uma linha de produção lá. E é bem legal, na verdade. Eu não entendo nada do que acontece lá, mas eu gosto de olhar e ver as coisinhas. É que é uma máquina enorme, assim, que vai fazendo umas coisas que eu não entendo nada, mas é bem interessante. Nossa, que maneiro. Sim. Porque, assim, quando eu fiz um curso de Linux Device Drivers, a gente recebeu uma plaquinha também que era igualzinha. Tipo, tem a placa base e você encaixa o módulo, tipo, com processador, memória e tudo mais. Legal. Só que era feita pela Toradex, no caso, memória. Aí eu pensei, eu fiquei em dúvida se a parte da memória e processador, que é mais complexo, foi feito mesmo pela Canyon Notes ou não. Mas... É tipo assim, ele é baseado em outras ideias que já existem, né? Não foi feito do nada, assim, né? Do além. Mas, inclusive, o datasheet dele, do processador, está sendo construído no momento. Assim. Bem maneiro, caralho. Sim, é bem legal mesmo. Eu gosto bastante. Desculpa perguntar, Bruna. Você disse Oi. que na Poly vocês fazem a placa, tipo, eles mandam produzir, eles produzem a placa lá, no sentido literal? Sim. Obviamente, a gente não produz, né, 100% dos componentes, porque não dá, né? Mas o geral, né, assim, juntar todas as coisas e fazer os circuitos e fazer as soldas e colocar os input e output, todas essas coisas, é tudo feito lá mesmo. Tem, acho que umas 10 pessoas, 8 pessoas do time de hardware que monta essa parte e projeta e tudo mais. Você pode bem interessante. dizer o nome do laboratório? Ele fica no CITI, CITI. Centro Interativo de Tecnologias Não, peraí, eu tenho que lembrar o nome. Centro... Não é interdisciplinar? Interdisciplinar, muito obrigada. Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas. É isso aí, eu vou escrever aqui, porque senão eu vou esquecer de novo. Muito obrigada. Centro... Obrigada. Fica perto da elétrica, da Poly, o prédio. Ai, calma, centro interdisciplinar. Tem algo assim na Unicamp também, ou não? Só por curiosidade. Não, no campo é mais miséria, assim. Eu acho que não. Espero que não. Eu ouvi falar. Tipo, na Isso. Você é da elétrica, fala. Na elétrica tem, tipo, lá no prédio tem uma LPKF que ela só faz, tipo, as trilhas na PCB, mais para prototipagem mesmo de aluno e de pessoal da pós. E eu sei que tem também, tipo, um laboratório, que aí é mais de pesquisa mesmo, acho que é, tipo, uns professores que usam lá, que aí faz, tipo, o CI mesmo, só que é tecnologia, tipo, sei lá, da década de 80, assim, tipo... enfim, não se compara com os CIs de hoje, assim, mas pelo menos eles fazem CI lá também. Eles não gostam que fale velha, eles gostam de falar maturada tecnologia. Eu ouvi falar que alguma época aí teve uma matéria que você fazia o circuito e no final da matéria eles faziam o CI, achei uma da hora. Legal. Legal, só né? que faz alguns anos aí, tipo, o cara que me contou isso já não tinha visto, alguém tinha contado pra ele, então, faz tempo. Ô Bruno, oi. Tenho a impressão, só confirma se eu estiver falando besteira, mas acho que a placa sem componente nenhum, você sabe onde faz? Tipo, porque eu tinha a impressão que eu tinha visto um símbolo lá que era de uma empresa que eu conhecia, da Circuibras. Isso, essa parte exatamente. Nossa, olha só que pessoa. Eles patrocinam. Você pode falar o nome da empresa, por favor? Desculpa. Circuibras. Eu passo aqui também. Sim, então, como é tudo uma organização e tudo mais, então eles meio que vendem as coisas
com um preço mais amigável, mas eles não são, assim, patrocinadores do projeto. A gente tem como patrocinadores, assim, a Marinha, a galera da Marinha, tem vários projetos com a gente, então eles também estão patrocinando, tem também a própria Polícia Militar, a Smart, e mais algumas outras empresas que eu não lembro de cabeça agora, mas essa galera aí de construção, elas só vendem mais barato mesmo. Bom, acho que é isso então, né? Mas alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, então é isso. Eu tô lá no grupo do Telegram da LK Camp, então se alguém quiser perguntar mais alguma coisa ou quiser que eu explique alguma coisa melhor, de um jeito mais profundo, é só mandar mensagem lá, ou mandar um e-mail também, que eu mandei um e-mail na lista, falando da apresentação de hoje, então tem meu e-mail lá também. E acho que é isso. Muito obrigada a todos por terem vindo. Eu realmente achei que não ia ter quase ninguém. Muito obrigada. E é isso. Obrigada. Obrigada a você pela participação aí. É legal ter pessoas de fora apresentando coisas novas. Uhum. Seja muito bem-vinda para vir apresentar outras vezes também e participar do grupo. Legal. Bom, é isso então. Muito obrigada, gente. Nicolas, você para a gravação? É você que está gravando? Opa, sim, vou cortar aqui.